Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, aproveitando a sua posição. Salmo de número 127. Salmo 127. Quero ler o versículo 1. Bem conhecido, creio que alguns irmãos até poderiam citar até de cor. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Tome seu assento por bondade. Essa lição é a penúltima lição, tem mais uma, a 13ª, e encerra esse ciclo de estudos da família cristã. Mas essa lição em específico, ela é um desafio para toda a sociedade. O discipulado no lar é um desafio para a humanidade, porque o discipulado é viver como um discípulo de Cristo. E não tem como nós vivermos como um discípulo de Cristo, ou não existe discípulo de Cristo, sem cruz, sem assumir a cruz, sem negar-se a si mesmo. E nunca se fez tão importante assumir essa posição de discípulo de Cristo dentro da nossa casa, dentro do lar, no meio da nossa família. Nós talvez chegamos ao conhecimento do Evangelho por algum momento difícil da nossa vida e acabamos fazendo uma campanha. Eu não sei qual foi a forma que você chegou a Cristo, mas muitos são os interesses para se aproximar de Cristo, porque realmente existe uma fonte inesgotável de transformação, de bênçãos, de coisas que talvez nunca imaginássemos. Eu falo por mim, porque a partir da vivência, ou seja, o exercício, o esforço de viver o discipulado de Cristo, tem me trazido muitas bênçãos. E a maior delas é a paz, que só Cristo dá. Então é um desafio, porque eu posso exercer, ou talvez até pensar exercer, um cristianismo, às vezes fraco, às vezes aparente, mas lá no lar não tem como maquiar. Discipulado lá no lar é viver aquilo que realmente a gente está se esforçando para viver. Então isto é um desafio para nós, porque dentro do nosso lar não tem máscaras. Dentro do nosso lar nós somos quem nós somos. Não tem como disfarçar para o marido quem você é, para os filhos, para os amigos próximos, não tem como. E é por isso que eu digo que nunca se fez tão necessário viver esse discipulado de Cristo no lar, na sociedade. E o texto aqui, essa lição, eu não sei se os irmãos têm a lição, não tem? Mas um dos subtópicos, ou subtítulo, é vivendo e transferindo os valores cristãos. Esse é um desafio muito grande. Francisco de Assis disse uma coisa que nos faz pensar: pregue em todo o tempo, e se necessário, então use palavras. Esse é o discipulado no lar, é entender o seu papel como homem de Deus, como mulher de Deus, como marido, como esposa, como pai,
E para entender o seu papel, não tem outro jeito a não ser entronizar Cristo no seio da nossa família. Ou talvez, ou melhor, no nosso coração. Isto não é uma tarefa fácil. Isto faz parte do peso da cruz. Porque é negar a nós mesmos. Porque é negar o nosso querer. É negar as nossas paixões, as nossas vontades, para fazer a vontade de Cristo. O importante é que nós tenhamos isso bem gravado na nossa mente. O discipulado é fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, apesar de sempre ser boa, nem sempre é agradável para nós. Então, viver o discipulado no lar, hoje é uma tarefa muito importante. Está aí as mídias, a televisão, a cultura nos encurralando de certa forma. Muitos estão horrorizados, apavorados, da forma que as coisas estão se encaminhando no sentido moral. E o que pode fazer realmente a diferença é o discipulado no lar. Porque se a nossa família estiver bem, se a nossa casa estiver bem, a nossa vida espiritual vai estar bem, nós vamos frutificar, aonde nós estivermos, o Senhor vai estar lá, e aí nossa igreja será abençoada, porque a nossa casa, Cristo manifesta a sua glória lá. Glória a Deus. Então a importância de viver o discipulado no lar é infinita. E nesse texto de Salmos que nós acabamos de ler aqui, o salmista disse: não, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão, para nada. Se não for o Senhor que estiver no centro, por mais que você tenha conquistas, por mais que você alcance os seus próprios deleites, mas isto não lhe servirá de nada. Glória a Deus. Em regra geral, os homens se esforçam, planejam, exibem o seu talento, toda a sua força, mas eles não devem esquecer que se o Senhor não estiver com eles, em algum momento fracassarão. Os seus desejos não servirão para nada. Assim foi com a Torre de Babel. Foi um projeto humano e virou em nada. Parece um pouco clichê o que eu estou dizendo aqui, mas é muito importante que nós façamos hoje aqui uma análise, sabe? E ver se realmente o Senhor está no centro da sua vida. Nós vivemos numa galáxia e a estrela mais importante da nossa galáxia é o Sol. Tudo gira em torno do Sol. E se, mesmo que milimetricamente, algo sair da sua órbita, pode gerar uma catástrofe muito grande. E é exatamente assim a nossa vida espiritual. O discipulado tem por base viver o cristianismo que glorifica o Senhor Jesus. É a transformação da minha vida, consequentemente a transformação da minha família. Aleluia, mesmo que demore, mas eu preciso buscar a transformação que a cruz traz para mim. Glória a Deus. Edifique a sua casa, edifique a sua vida, embasado na vontade de Deus, não na sua.
Salomão, quando decidiu edificar uma casa, diferentemente do projeto da Torre de Babel, o Senhor prosperou, porque era a vontade de Deus, era a vontade do Senhor. Então, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, nós não temos o verdadeiro êxito da nossa vida. Glória a Deus. O Senhor traçou um plano de nos salvar, a salvação, e é isso que está falando aqui na lição. A salvação no plano divino. Esse é um subtópico ali desse primeiro tópico. Deus projetou a salvação para o lar. O casamento, meus irmãos, a família, ela não foi instituída por Deus para que haja a procriação, para que se gerasse filhos. Claro que isso também é o propósito, mas não apenas, mas também gerar discípulos de Cristo. A nossa família, a nossa casa, o nosso lar precisa gerar discípulos de Cristo. Esse é o propósito do casamento. Não visa apenas acrescentar pessoas a esse planeta, não visa aumentar a população. O propósito de Deus é que nós tenhamos filhos para a glória dEle. E esse é o propósito da família, esse é o propósito do nosso lar. O lar e o discipulado se constituem um desafio. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse processo do discipulado, de viver o cristianismo, esse de carregar a nossa cruz, nos remete à submissão a Cristo, ao pensamento de submissão, de dependência de Deus. A ideia de submissão contém a ideia de apoiar, de impulsionar, de dar ânimo, de compreender. E isso é a base fundamental para qualquer família cristã. Um dia eu li, já faz algum tempo que eu li isso, também não vou lembrar quem foi que disse, mas eu li de uma pessoa de um escritor antigo, muito antigo, que ele tinha uma grande encrenca com os cristãos, mas ele amava a doutrina cristã. Por quê? Porque, segundo a sua concepção, os cristãos da sua época não viviam aquilo que o cristianismo estava realmente ensinando, não estavam vivendo aquilo que estava na doutrina cristã. E é talvez algo que nós possamos desejar um crescimento, desejar viver ainda mais lá no meio porque nós só temos a ganhar. Eu vou citar um exemplo. Por um exemplo, eu como sacerdote do lar, um dia eu sentei na frente da minha esposa e disse: Fran, você me tem como o seu pastor? Eu sou o seu pastor? Ela deu um sorriso, pensou que eu estava brincando. Não, eu quero saber sério. Quando eu boto a mão na tua cabeça, você recebe, você tem fé na minha oração? Ela disse sim. E a partir dali eu tive uma forma de agir diferente. A forma de também contribuir em vários sentidos para que a vida dela se tornasse melhor e mais fácil. Isso tornou-se a minha preocupação. Então, isto faz parte desse ato de submeter-se ao discipulado cristão, de fortalecer um ao outro, de auxiliar um ao outro.
Imagine eu como homem, qual é o papel da mulher? Qual é o papel da mulher bíblico, irmãos? Vamos lá, me ajuda aí. É de auxiliadora. Se o papel da mulher é auxiliadora, imagine quão bom é eu, como marido, contribuir para que a minha auxiliadora cresça espiritualmente, cresça intelectualmente, seja abençoada espiritualmente. A minha conselheira vai ter a capacidade especial para contribuir para que eu também desenvolva a minha missão, para que eu cumpra também o meu papel como um cristão nesta terra. Amém, meus irmãos? Então, como marido, eu preciso assumir esse papel no discipulado de sacerdote do lar. E esse é um papel bastante, na verdade, que muitas vezes é encarado com certo desleixo. O homem, como sacerdote, não pode ser omisso na educação dos filhos, não pode ser omisso dentro do seu lar, não fazer com que não vê, ou talvez ao contrário, às vezes até ser casca grossa, será o contrário. Então nós precisamos exercer, nós, como discípulos de Cristo, exercer o sacerdócio dentro do nosso lar. Individualmente, nós temos uma missão diferente. A mulher tem uma missão dentro do discipulado do lar. A minha tarefa é amar a minha esposa como homem e ser um sacerdote. Ministrar a bênção sobre os meus filhos. Ministrar a bênção sobre a minha esposa. Glória a Deus. Filhos, Efésios 6:1 diz: obedecei a vossos pais. Os filhos não obedecem aos pais automaticamente. Não é automático que eles obedecem. O pai precisa exercer autoridade. Ou os filhos obedecem porque temem, não porque apenas respeitam. Isso é o que nos diz a palavra do Senhor. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque o vosso Deus sou santo. E cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico. Então, não é automático. Os filhos não vão obedecer e fazer automático as coisas. É ao contrário. É preciso ter a figura de autoridade ali. É preciso existir a figura do sacerdote ali, do homem que está cumprindo a sua missão. Há uma ausência muito grande nessa tarefa. Aqui no Brasil, não é diferente. Por exemplo, como nos Estados Unidos, que eu li uma reportagem que uma empresa de cartões postais, uma fábrica de cartões postais, resolveu fazer no Dia das Mães, escute só, resolveu fazer no Dia das Mães um presente para os presidiários, para os presos, e disponibilizaram gratuitamente muitos cartões postais para que fosse preenchido e enviado para as mães, no Dia das Mães. Foi um sucesso muito grande, tiveram que mandar buscar mais cartões, porque foi muito cartão que saiu, foi enviado para as mães. Quando chegou o Dia dos Pais, essa empresa resolveu fazer a mesma coisa. Foi lá, disponibilizou cartões para que fossem enviados também pelos presos. Uma ação muito boa. Mas chamou muito a atenção dos donos da empresa de cartões, porque ninguém foi buscar cartões para enviar para os seus pais. Alguém ficou intrigado com aquela situação, começou a entrevistar alguns presos. E a resposta variava entre: não conheço meu pai, odeio meu pai nunca ligou para mim. Respostas variavam nesse tom. A ausência da imagem paterna no lar. E porque nós somos cristãos, é diferente. Muitos pais, mesmo crentes, mas ausentes na vida dos seus filhos, ausentes na vida até da sua esposa, não compartilha. Isto é uma grande realidade neste mundo de tanta correria, todo mundo correndo, todo mundo com muita pressa. Exercer este discipulado no lar.
Porque quando nós não alcançamos o evangelho que a gente vive, nem dentro da nossa casa, o negócio está feio. Pessoas às vezes querem ganhar o mundo, fazer a obra, viver na igreja. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom fazer a obra de Deus, é muito bom se envolver com as coisas de Deus, mas melhor ainda é me preocupar com a minha casa, melhor ainda é me preocupar com os meus filhos, mas me preocupar de uma forma que faça com que eu mude as minhas atitudes acerca deles. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou o tipo de pessoa que, se eu tiver um probleminha, que todo casal às vezes tem algum probleminha, e não vem me dizer que não tem, porque tem. Se tu tiver um probleminha, Cafrã, e for para a igreja, que nem diz o pastor Sérgio, se foi o homem velho. Eu não prego, eu não dirijo o culto. Não tem como. Eu preciso resolver, eu sou esse tipo de pessoa. E eu creio que isto faz parte daquilo que o Espírito Santo tem gerado em mim. Porque se há alguma coisa boa em mim, se alguém encontrar alguma coisa boa em mim, não é de mim, veio dele. É para a glória dele, glória a Deus. Então nós precisamos alcançar primeiramente os de dentro da nossa casa. O discipulado no lar é importante, o cristianismo dentro do nosso lar precisa ser a nossa base. O apóstolo Paulo, quando precisou de diáconos para ajudar na obra, o que ele fez? Vamos procurar aí homens que governem bem a sua casa, que saibam educar seus filhos, homem que não seja dado a vinha, homem que tenha responsabilidade com a sua família, porque se cuida bem da sua casa, vai tratar bem da igreja de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa casa. Eu já vou partir para o encerramento, mas eu morei um período fora do país, e principalmente em Londres, a gente aluga, é muito caro para alugar casa, muito caro, aluguel é muito caro. E a gente alugou então um quarto, numa casa, e dividimos com uma outra família. Eu trabalhava à noite, chegava pelas 10, 11 horas da noite, a Fran saía mais cedo do trabalho, me esperava, já com a janta pronta, a gente conversava, e depois ia para o quarto, descansar, outro dia, trabalhar. E o casal tinha uma criança pequena, e essa criança começou a vir ali na sala. Aí eu comecei a repartir a minha comida com a criança. Comecei a repartir com ela, dava para ela, e a criança estava com muita fome. Isso foi por uns 2, 3 dias. Aí então o pai também veio. E sabe quando você oferece uma coisa, não sei se você já fez isso, mas sabe quando você oferece um negócio, mas você não quer dar? Assim, você oferece por educação, não é? É porque lá a gente faz tudo na medida, sabe? Aí era um homem grande, e eu vi que ele veio com muita vontade, assim, né? Eu disse, ô fulano, você quer comer um pouquinho? Ele disse, eu quero. Ah, então come aí, vamos repartir. Come um, come dois. Aí quando foi no outro dia, estava lá preparado com o meu pratinho, e o irmão saiu. E eu olhei para o irmão estava, sabe, com aquele olho assim, tipo de gato de botas para o meu prato. Você quer um pouquinho? Ah, eu vou aceitar um pouquinho só um pouquinho. Tá bom. Reparti com ele. Parece, olha, no outro dia, irmãos, adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Quando de repente eu ofereci, ele aceitou. A irmã saiu do quarto parecendo um tigre, enfurecida, e disse, você não tem vergonha, fulano? De novo comendo da comida do pastor, você não tem vergonha? Ele ficou sem jeito, e disse, ora, se você fizesse comida para mim, que nem a Fran faz para o pastor, eu não precisava fazer isso.
Aí ela estendeu a mão, cheia de autoridade, fechou os olhos, parou o pé assim. Satanás, em nome de Jesus, acusador. E começou a repreender e orava. E eu, sem entender aquilo, depois eu fui entender. Depois que eles começaram a discutir, fizeram uma coisa arada lá. Ela estava em jejum, estava consagrando a sua vida para Deus. Mas a sua família, o marido no serviço pesado e as crianças, morrendo de fome ali. Este é um exemplo de tamanha falta de sensibilidade dentro da nossa casa. O que nós precisamos é de sensibilidade. Sensibilidade para ouvir os filhos, sensibilidade para ouvir a esposa, sensibilidade para receber do Espírito Santo de Deus a chave do coração dos filhos. Porque tem pai e mãe que, ao invés de abrir o coração dos filhos, fecha o coração dos filhos. Não é amigo dos filhos, não é amigo da esposa. Você está entendendo, meu irmão, a importância de viver o discipulado dentro de casa? Glória a Deus, esse é o querer de Deus para a nossa vida. Esse é o querer de Deus, porque quando você viver o evangelho de verdade lá na tua casa, aqui dentro da igreja, vai ser um fogo só, vai ser uma graça só, vai ser o poder de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé por bondade. Mais para frente ali, eu vou concluir agora, mas fala um pouco do Cirineu. Obrigado. Fala um pouco do Cirineu, Simão, que abraçou a cruz de Cristo. Então, discipulado, irmão, é abraçar a cruz, é negar-se a si mesmo. E ali depois, no subtópico, está falando transferir a cruz de Cristo para a família. Transferir a cruz de Cristo para a família. E nós vemos ali na história de Cirineu, que o exemplo dele foi seguido pelo seu filho. O seu filho realmente abraçou a cruz, porque Cirineu ajudou a Jesus, Simão, que era apelidado de Cirineu, ajudou Jesus a carregar a cruz naquele momento, que estava vindo do trabalho, foi pego na hora, carregou a cruz, e isso mudou a sua história. O maior salário que ele podia receber, nunca talvez ele receberia trabalhando no material, tamanho salário que recebeu no sentido espiritual. O seu filho Alexandre, o mais velho, foi citado como companheiro do apóstolo Paulo. A esposa citada juntamente com o filho mais novo, Rufo, na carta de Paulo aos Romanos. Quer dizer, ele transferiu a cruz. Se a nossa responsabilidade é passar a mensagem de Cristo, o discipulado, a outra geração, olha o tamanho do compromisso. Qual é a outra geração? É dentro da nossa casa. É aqueles que estão olhando e gravando e filmando. E por mais que você fale, por mais que você ensine, ele vai aprender as suas atitudes. A criança vai aprender as suas ações. Glória a Deus. Cristo nos chama de forma livre, de forma espontânea, a carregarmos a cruz, a esse ato de autonegação. Glória a Deus. Glória a Jesus. É poderoso quando nós somos guiados por exemplos. Simão deu exemplo para sua família, um exemplo que foi seguido pelos seus filhos. Que tipo de evangelho a tua família vai viver se você for o exemplo? Pense, que tipo de discípulo será os seus filhos se eles tiverem você como discipulador? Como tem. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós temos na Bíblia muita gente. Posso citar Neemias e Paulo, por exemplo, que lideravam através dos seus exemplos. Neemias, por exemplo,
ele sempre, quando pediu ao povo para reconstruir os muros, ele mesmo estava com a mão na massa. Ele mesmo estava lá trabalhando. Quando ele pediu que orasse, ele já havia orado. Quando ele pediu que trabalhasse dia e noite, ele estava lá ralando. Liderava, por exemplo. O apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não estava se gabando, não. O apóstolo Paulo estava refletindo a esse estilo de liderança. Deus te chamou e te capacitou. E continuará te capacitando. E continuará te transformando. Mas Ele quer que você faça a diferença. Primeiro lá, em Jerusalém, lá no meio da sua família, glória a Deus. Lá no meio dos teus, meus irmãos. Coloque a mão no seu coração, agora eu vou fazer uma oração. E já vou devolver o microfone em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai. Eu quero te louvar, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de ministrar esta lição tão maravilhosa, Pai querido, que é do discipulado no lar. Nos ajuda, Pai Santo, a viver um cristianismo que realmente faça diferença. Nos ajuda a viver, Pai querido, o evangelho que esclareça, Pai querido, a Tua vontade para as pessoas que nos rodeiam. Pai querido, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos bons discipuladores para aqueles que estão observando-nos, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos capacidade, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, o entendimento de que precisamos viver a Tua vontade. E a Tua vontade é que carreguemos a nossa cruz para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Glória a Jesus.